Olá, seja muito bem-vindos. Eu sou professora Mariciane Moraes Nunes, graduada e mestre em filosofia, e vou trabalhar com você sobre os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós tanto falamos nessa declaração, sabemos que nós temos uma das últimas versões da declaração em 1948, mas nós precisamos analisar o histórico dessa declaração, fontes e antecedentes dos direitos humanos, o que são direitos humanos, o que é o Estado de Direito e por que o Estado de Direito é tão importante, como entender a lei e sua importância na sociedade. Tudo isso você vai compreender ao longo do nosso curso. Portanto, nós vamos traçar um período, um processo histórico para a compreensão dos direitos humanos. E ao tratar esse processo histórico, ao compreender como a história dos direitos humanos foi se desenvolvendo, também vamos compreender as características dos direitos humanos, o que são e quais as suas características, e qual é a sua essência na sociedade, porque eles existem no meio social contemporâneo. Ora, primeiramente é preciso que reflitamos sobre o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado contemporâneo, ele vai nascer com uma principal meta. Que meta é essa? A meta de evitar o arbítrio dos governantes. Quer dizer, o Estado contemporâneo, ele não pretende que os governos ajam de modo arbitrário. O governante, aquele que representa uma sociedade, ele não pode agir de maneira arbitrária segundo as suas próprias convicções ou segundo as suas próprias ideias e opiniões. É necessário que ele haja segundo determinadas normas, segundo determinadas regras, para garantir a ordem na sociedade. Daí nasce então o Estado de Direito, um governo que é movido por leis, que é feito por leis e não por homens. Quer dizer, o governo ele não é um grupo de homens apenas, mas é um grupo de homens submetidos às leis. Ora, se compreendemos então que o Estado de Direito ele está submetido às leis, que o governo está submetido às leis, é preciso entender que caráter possuem essas leis. As leis, em primeiro lugar, possuem um caráter de impessoalidade. Não fazem acepção de pessoas. A lei existe para todas as pessoas. Não faz acepção de raça, de cultura, de credo religioso ou de quem é o indivíduo, qual é a sua classe social. Não, a lei ela não tem vínculo direto com nenhuma pessoa. Ela não é criada com vínculo direto com nenhum indivíduo ou com nenhuma sociedade. A lei ela vai ser impessoal, ela vai ser neutra, ela vai analisar aquele fato em como ele foi realizado, sem ter ligação direta com nenhum indivíduo. Desse modo, ela pode julgar e ela pode fazer com que o ato seja justo. Se ela é impessoal, ela também é geral, ela tem caráter de generalidade, quer dizer, a lei existe para todos os indivíduos, para todas as pessoas. Ela não existe para beneficiar ou para dar privilégio a uma ou a outra pessoa, a um ou a outro grupo social. A lei existe para todos, seja quando pune, seja quando também absolve, mas a lei é para todos. A lei não existe para um ou para outro indivíduo, para toda a sociedade. Portanto, nós temos um autor importantíssimo na história que vai falar um pouco sobre o caráter da lei, que é Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, um grande autor no cenário político. Por que ele é um grande autor no cenário da filosofia, da teoria política? Porque Rousseau afirma que os seres humanos, eles dão um passo do estado de natureza para a vida social. Ele é aquele famoso autor que nós conhecemos como o mito do bom selvagem. O que quer dizer o mito do bom selvagem? Quer dizer que as pessoas, mesmo no seu estado de natureza, antes mesmo de adentrar a sociedade, o homem nasce bom. A sociedade é que vai corromper este indivíduo. Portanto, ao dar esse passo para a vida em sociedade, ele dá esse passo através de um pacto social. Quer dizer, através de um acordo com determinadas leis que serão obedecidas dentro dessa mesma sociedade. Mas para Rousseau, a própria autoridade, aquele que vai representar aquele Estado,
esse mesmo, a própria autoridade vai ter que estar sujeita às leis. Quer dizer, deve olhar à vontade geral. O governo deve olhar para a vontade geral. Mas o que é a vontade geral? A vontade geral é a mesma coisa do que a vontade de todos? Não. Por quê? A vontade geral não é uma mera junção entre a minha vontade, a sua vontade, a vontade do outro, e assim nós temos a vontade geral. Não, porque isso poderia estar baseado apenas em opiniões, em ideias. Mas para Rousseau, a vontade geral é a vontade que passa pelo consenso entre os indivíduos, pelo consenso entre os seres humanos no meio social. Essa é a vontade geral. E a lei deve estar voltada para esta vontade geral, para esta vontade que passou pelo consenso, pelo crivo da racionalidade, pelo crivo da sociabilidade. Esta é a vontade geral. Então, a lei está voltada para a vontade geral. E mais do que isso, é preciso pensar na Constituição, porque nós temos uma Carta Magna, que é a Constituição Federal. E com base no olhar da Constituição é que são construídas as leis. As leis não podem ser inconstitucionais. Uma lei precisa ser constitucional. Ela precisa ser construída em consonância com tudo aquilo que está na Constituição Federal. E nós sabemos que na Constituição Federal, na Carta Magna da Nação Brasileira, nós temos uma política pública instituinte. Por que a Constituição Federal é chamada de política pública instituinte? Porque ela institui a forma do Estado brasileiro. A forma como as estruturas presentes na nação brasileira vão se organizar. Os regimes políticos presentes na nação brasileira. Qual é o regime político da nação brasileira? É um regime democrático. Como esse regime democrático está sendo desenvolvido? Qual é o papel das autoridades e dos cidadãos diante desse regime democrático? Como a família, a escola, a sociedade devem se organizar dentro da nação brasileira. Portanto, na Constituição Federal, nós temos as principais normas, diretrizes, nortes de como a sociedade brasileira deverá organizar-se. As leis devem estar dentro e em consonância com a Constituição Federal. Mas é por isso também que nós precisamos lembrar de alguns pressupostos importantes para o surgimento do Estado de Direito. Um dos pressupostos importantes foi a teoria de Montesquieu. Montesquieu é um teórico importante da era do Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi uma teoria que surgiu justamente para quebrar com a ideia que estava presente na Idade Média. Qual era a ideia presente na Idade Média? Primeiro, uma questão teocêntrica. Deus estava no centro de todas as discussões na Idade Média. E mais do que isso, a Igreja e o Estado representavam um poder só. Estavam muito unidos o poder político e o poder religioso. Tanto que a Igreja tinha grande poder no meio social, no meio político, no meio econômico e também no meio educacional da época. Mas ao surgir o Iluminismo vai dizer que no centro não está Deus, no centro não está a fé. No centro, quem está é a racionalidade humana, o poder de construir o conhecimento. Mas um fato essencial é que a partir do Iluminismo nós temos uma separação entre Estado e Igreja. Uma separação entre o poder político e o poder religioso, portanto. Agora o Estado precisa ser autônomo. Ele vai ser o responsável pela sociedade, pelo sistema educacional, econômico, político. O Estado está separado da Igreja. Mas, ora, dentro dessa separação entre Estado e Igreja, por muito tempo também, quando o Estado veio surgindo com sua autonomia, falou-se em um poder que fosse absolutista. Por exemplo, em Thomas Hobbes, nós temos a ideia de que o homem é lobo do próprio homem. Quer dizer, os seres humanos em sociedade, eles se devoram. Eles não têm este instinto de viver em sociedade. Por isso é preciso que exista um Leviatã, um poder absoluto, aquele que vai conduzir o poder por si mesmo dentro da sociedade e vai coordenar essas liberdades. Depois nós temos também um outro autor que é Maquiavel. Maquiavel vai dizer que para que o príncipe, que é uma grande obra de Maquiavel, o príncipe, para que o príncipe possa manter o seu poder, quer dizer, para que a autoridade possa se manter no poder, ela utiliza de todos os meios. Todos os meios são importantes para que esta autoridade tenha poder no meio social e garanta esse poder. Mas Montesquieu vai dizer justamente o contrário.
Sim, Estado e Igreja estão separados. Mas que tipo de Estado nós queremos? O Estado precisa separar os poderes. Como assim separar os poderes? Segundo Montesquieu, o poder não pode ser um poder tirano. Um poder que está na mão de uma pessoa só. E esta pessoa vai coordenar todo o meio social. Mas será que Montesquieu vai propor o quê então? Como vai se dar essa divisão dos poderes? Você vai perceber que essa divisão dos poderes tem tudo a ver com o Estado de Direito que conhecemos.